10 lições que podemos aprender com a fake news do IPVA das bicicletas. O recente boato sobre a criação de um IPVA para bicicletas se espalhou como fogo em palha seca, sem base legal, sem projeto em transição, sem fonte oficial. Mas isso não impediu que milhares de pessoas acreditassem, compartilhassem e se indignassem. Mas essa fake news não é o ponto central, ela é apenas o sintoma de algo muito maior, um padrão de comportamento que revela ignorância escolhida, passividade crítica e um modo de pensar ou não pensar que já domina o mundo do ciclismo e vai muito além dele. A seguir, apresento 10 lições cruciais que esse episódio nos ensina sobre como nos relacionamos com a informação, com o consumo e com a influência hoje em dia. Número 1. A era da informação criou o bem informado que não pensa. Vivemos a era da informação, mas estamos nos afogando em ignorância. Nunca foi tão fácil saber e tão comum acreditar sem pensar. As redes sociais, que deveriam nos tornar mais críticos, parecem estar atrofiando nossa capacidade de análise. O resultado? Um novo tipo de alienado, o bem informado que não pensa. Alguém que consome vídeos, podcasts, dicas e conselhos, mas não questiona. Que compartilha com convicção, mas sem compreender. Que acredita, mas não investiga. E pior, que se orgulha da própria ignorância. Número 2. A fake news do IPVA mostrou como é fácil manipular quem não verifica nada. O caso do IPVA para bicicletas escancarou o despreparo das pessoas para lidar com a informação, sem fonte, sem lei, sem checagem, e mesmo assim houve revolta, compartilhamento em massa, acusações ao governo, mas ninguém se perguntou: isso é verdade? Porque pensar exige esforço, acreditar é bem mais fácil, e quando o conteúdo vem carregado de emoção ou revolta, a lógica vai embora e a mentira ganha asas. Vi gente dizendo que era projeto de perseguição contra o ciclista, que o governo queria acabar com o lazer do pobre, ou até que as marcas estavam por trás para obrigar todo mundo a comprar bike elétrica. Tudo isso baseado em absolutamente nada. Quando a emoção domina, a mentira nem precisa ser boa, ela só precisa confirmar o que alguém já quer acreditar. Número 3. O Brasil vive um analfabetismo digital funcional. O brasileiro médio sabe usar celular, sabe ler, sabe navegar nas redes sociais, mas não compreende o que lê, não checa o que compartilha, não reflete sobre o que consome. Não é falta de acesso, é falta de interpretação, de leitura crítica, de autonomia intelectual. Segundo o INFA, indicador de analfabetismo funcional, mais de 70% dos brasileiros têm dificuldade para interpretar textos simples. Estamos conectados, mas não estamos preparados. E isso é o cenário ideal para um sistema que lucra com pressa, distração e ingenuidade. Número 4. Influencers de ciclismo também moldam mentalidade, não só opinião. A manipulação moderna não grita, ela sussurra. Influenciadores não vendem só produtos, vendem visões de mundo disfarçadas de conselhos motivacionais. Enquanto a maioria está ocupada vendendo upgrades caríssimos, roupas premium, acessórios profissionais para ciclistas comuns e embalando tudo isso como investimento em performance, aqui a lógica é outra. Eles se aproveitam da ingenuidade, do analfabetismo funcional generalizado, da falta de pensamento crítico que domina as redes sociais, transformam a desinformação em oportunidade. Enquanto você acha que está evoluindo, está apenas pagando mais caro por coisas que não precisa. Não estão apenas vendendo produtos, estão vendendo obediência disfarçada de liberdade de escolha. Isso não é pensar, é obedecer, é acreditar. Número 5. A máquina de rolagem infinita. Conhecimento na palma da mão, mas dedo modo zumbi. Se alguém fosse teletransportado dos anos 70 para hoje, talvez
o que seria mais chocante para ela não seria a existência de um celular, mas o uso que fazemos dele. O ser humano carrega no bolso uma ferramenta capaz de acessar qualquer livro, aula, estudo, documentário ou conhecimento já produzido pela humanidade. E o que ele faz? Rola a tela, rola mais, curte foto, ri de um vídeo, vê a vida dos outros, fica indignado com fofoca de famoso. O brasileiro passa mais de 9 horas conectado por dia, mas não é a inteligência, é ao entretenimento. A internet, que poderia ser a maior biblioteca da história, virou um parque de diversões digital que emburrece e não educa. Em vez de expandir o pensamento, anestesia. Em vez de desenvolver o cérebro, emburrece com doses diárias de distração. Não falta acesso, falta vontade de pensar. Número 6. Esse mesmo padrão de manipulação existe fora do ciclismo. O mesmo ciclo se repete em outros mercados. Influenciadores de beleza vendendo promessas impossíveis. Especialistas em finanças garantindo riqueza com atalhos mágicos. Coaches vendendo soluções prontas para traumas profundos. É sempre o mesmo roteiro. Fala fácil, estética bonita, linguagem emocional. Nenhuma responsabilidade. O que eles vendem não é informação, é a ilusão de que pensar é opcional. E aqui eles encontram uma massa de pessoas compatíveis a esse tipo de abordagem. Número 7. As rodas sociais não foram feitas para você pensar, foram feitas para você repetir. E o algoritmo é cúmplice. Ele te mostra mais do que você já acredita. Ele não quer que você mude de ideia. Ele quer que você continue assistindo. Você entra num ciclo de reforço, uma bolha, uma câmara de eco. E quando vê algo diferente, sente desconforto, reage com raiva, chama de ataque. A fadiga da informação é tanta que, no fim, você só quer algo que confirme o que você já acredita. E o sistema sabe disso. O botão de curtir das redes sociais foi projetado para gerar dopamina, não reflexão. Quanto mais você reage, mais você consome e menos você questiona. O algoritmo não quer te informar, ele quer te prender. Se você consome sempre o mesmo tipo de pensamento, de ideia, de filosofia de vida, ele vai entender que é só isso que você quer. E aí começa o ciclo. Ele te alimenta com mais do mesmo. E você, sem perceber, começa a acreditar que aquele é o único caminho possível. Você não vê o outro lado porque ele não aparece mais. O algoritmo te protege do incômodo de pensar diferente, de ser desafiado. E quando você vive cercado por confirmações, sua mente se fecha. Você para de explorar, de duvidar, de evoluir. Começa a buscar apenas aquilo que reforça o que já está instalado em você. Como quem só quer ouvir um eco. No fim das contas, você não está pensando, está só reagindo ao que o algoritmo escolheu servir no seu prato. Número 8. A cultura da dependência. Vivemos em uma era em que pensar virou esforço opcional. Quando surge uma dúvida, muitas pessoas não querem investigar, refletir ou construir seu próprio entendimento. Querem apenas ouvir alguém que já pensou por elas. É como ir em um restaurante, pedir um prato e recebê-lo pronto. Não precisa picar cebola, ferver água, nem lavar panelas. Alguém já fez todo o trabalho. É só consumir e ir embora. Nas redes sociais, isso se repete todos os dias. Qual é a melhor bicicleta? Qual é o treino ideal? Qual é a peça que vale a pena comprar? A resposta precisa vir pronta, mastigada. O que se busca não é conhecimento, é conforto. Essa passividade tem explicação. O cérebro humano é programado para poupar energia. Pensar consome recursos. Questionar, investigar e formar opiniões próprias exige esforço. Então, ele adiciona o modo economia de energia e terceiriza o raciocínio. Se você não lutar contra isso, vai viver dependente da opinião de outros. E nesse cenário, a falta de senso crítico se torna terreno fértil para manipulação. Quem é analfabeto funcional, quem não sabe interpretar o que lê ou ouve, vai acreditar em qualquer coisa bem embalada.
E isso não é só sobre ciclismo, é sobre a vida toda. Número 9. Duvidar não é ser negativo, é ser livre. Pensar é subversivo. Pensar incomoda. Pensar quebra a narrativa e desmonta a estratégia de quem te vendeu a ilusão. Por isso é raro, por isso é desincentivado, por isso é urgente. Duvidar é um ato de proteção. Duvidar é liberdade. E duvidar é o que separa quem consome conteúdo de quem compreende o que está consumindo. Duvidar é dizer não ao rebanho. É recusar a zona de conforto mental. É perceber que quando tudo parece unânime, talvez você esteja cercado e não convencido. Número 10. O verdadeiro abismo não é entre bike cara e barata, é entre quem pensa e quem só acredita. A pergunta hoje não é mais em quem você acredita, é: você ainda pensa por conta própria? Na era da estética, da autoridade, da multiplicação de vozes e de promessas fáceis, quem acredita demais é quem mais corre risco. A fake news do IPVA só mostrou aquilo que o ciclismo, o consumo e a sociedade já estão encarando há tempos. A nova divisão social não é econômica, é intelectual. De um lado, quem pensa, do outro, quem apenas acredita.